Glória a Deus. Graça e paz, irmãos. Amém. Pegue sua Bíblia ainda por um instante de pé, por favor. Abra no Evangelho de João e nós vamos continuar adorando. Amém? Com o nosso coração agora disponível para a palavra de Deus. João capítulo 20. Irmãos, nós falamos sobre o Senhor, falamos sobre comunhão, e o Senhor está ministrando a igreja, amém? As nossas vidas. E eu creio que o Senhor vai continuar falando conosco hoje. Eu tenho um tema hoje, qual o tamanho da sua fé? É uma pergunta. Olha para o teu irmão aí e pergunta para ele, qual o tamanho da sua fé? Como é que mede isso, né? Qual o tamanho da sua fé? Eu penso que Deus, Ele já está fazendo coisas maravilhosas e tem muito mais para fazer, amém? Mas o que nos habilita a viver tudo que Deus tem preparado para as nossas vidas, as palavras, as promessas, a chamada, tudo que Deus tem preparado para nós. Pastor Walter, estava te estranhando aqui ao longe da tua varoa aí. Glória a Deus, amém. Eu vi aqui agora, eu falei, depois eu vou perguntar o que o irmão está fazendo ali na outra esquina, separado da mulher, né? Desculpa, irmãos. Às vezes a gente pensa algumas coisas aqui. Então, irmãos, o que vai nos habilitar a viver tudo isso que Deus tem para nós? E nós estamos falando há alguns dias já, né? Como é bom estar na casa do Senhor, né? Que os meus pés estejam na sua casa para sempre, né? A importância de estarmos juntos em aliança, o poder que há nisso, né? Na união dos irmãos. Mas tudo isso, irmãos, só pode se tornar verdade na minha vida e na sua mediante a fé. E aí, irmãos, nós vamos entender algumas coisas hoje sobre fé na prática, né? Ou falta de fé. Nós precisamos, para viver tudo que Deus tem, e eu acredito que você creia também que Deus tem algo bom, algo maravilhoso preparado para você, amém? Embora a nossa perspectiva às vezes seja diferente da de Deus, né? O nosso maravilhoso muitas vezes é diferente do maravilhoso de Deus, mas no final, irmão, a gente sempre vai descobrir e entender que o maravilhoso de Deus é melhor do que o nosso. Então Deus tem algo dele maravilhoso preparado para você, você crê? Glória a Deus. Só que eu só vou viver isso através da minha fé. E eu quero falar um pouco sobre isso hoje. João capítulo 20, nós vamos ler do 19 em diante. Diz assim: ao cair da tarde, daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhe as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não perdoarem, não estarão perdoados. Versículo 24. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram: vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Versículo 26. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a no meu lado.
pare de duvidar e creia. Diz Tomé: Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse: porque me viu, você creu. Felizes os que não viram e creram. Pai, nós te louvamos, meu Deus. Exaltado seja o teu nome, Pai. Oramos mais uma vez a ti, Senhor, nessa noite. E essa hora da tua palavra, Senhor, e como nós precisamos da tua palavra, Pai. Senhor, a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a tua palavra. Então, Senhor, ministra os nossos corações, que nós possamos sair daqui, Senhor, fortalecidos espiritualmente, Pai. Que a nossa fé, Senhor, saia maior hoje aqui deste lugar. Que o Senhor possa trabalhar na minha vida, na vida dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Pode se sentar, irmão. Glória a Deus. Isso mesmo. Aqui está um texto muito conhecido, um texto muito pregado, inclusive eu mesmo já preguei esse texto, mas eu penso que é um texto que precisa ser analisado, estudado, né? Revisto de uma maneira recorrente nas nossas vidas, para que nós possamos olhar para nós mesmos, né? Eu tenho dito muitas vezes, irmão, e eu tenho prestado muita atenção nisso, talvez porque eu tenha prestado atenção, então eu tenho visto que nós, crentes, cristãos, filhos de Deus, né? Como você preferir, nós temos uma habilidade de analisar a fé do outro, a incredulidade do outro, o problema do outro, a falha do outro, a sujeira do outro, o pecado do outro, mas muitas vezes essa habilidade nos falta no que diz respeito a olhar para os nossos próprios erros, para as nossas próprias fraquezas. E, irmão, o que eu penso é o seguinte: ganha quem consegue fazer uma autoleitura, ganha quem consegue se olhar de verdade, ganha quem consegue ver e pensar o seguinte: poxa, eu creio, mas eu posso crer ainda mais. Eu creio, mas eu quero ir mais profundo. Eu creio, mas eu quero estar dentro desse rio. Eu creio, mas eu quero beber mais dessa água. Eu acredito, mas eu penso que Deus é muito mais. Então eu quero também viver esse muito mais. Então, irmãos, nós estamos sendo convidados, eu acredito assim, pelo Espírito Santo, nesses dias, para retomarmos algumas coisas. Alguns para retomar algo que já viveu, e outros para serem inseridos em algo que é de Deus para a vida da sua igreja, da sua noiva. E aí eu só posso viver tudo isso, como eu disse há pouco, através da minha fé. Irmãos, nós estamos vendo aqui o quê? Um discípulo, um apóstolo, alguém que foi separado por Jesus, amém? Tomé não foi aleatório, ele não chegou ali, né, para andar com Jesus aleatório, ele foi escolhido por Jesus. E muitas vezes nós pensamos que a nossa vida ela é uma soma de coincidências, mas isso não é verdade. Você está aqui hoje para ouvir essa palavra, faz parte do plano de Deus para a sua vida, amém? Quando Jesus foi àquela cruz, ele já sabia que no dia de hoje você estaria na Igreja Viva, na Praia Grande, sendo a sua vontade ou não para ouvir o que ele tinha para falar para você. Porque tem gente que diz: eu amo a Praia Grande, né? E tem gente que diz: Deus me livre, eu quero ir embora desse lugar. Eu aprendi a amar esse lugar, irmão. Eu amo a cidade onde Deus me colocou. Eu amo esse lugar. Que Deus te dê esse amor também. Porque até quando Ele quiser e for te tirar daqui, de repente, você tem uma missão para viver aqui nesse lugar. Amém? E aí, irmãos, nós vemos um discípulo, um apóstolo, um filho, alguém que anda com Jesus, que duvida. Tem uma coisa, irmão, que a gente precisa entender. A fé, ela está do lado oposto da incredulidade, certo? Ou eu creio, ou eu não creio. Só que eu separo em 4 tópicos aqui. E um também, o primeiro é muito recorrente nos dias de hoje. Tomé acreditava do jeito dele, isso limitava a sua fé. Ele acreditava, não acreditava? Amém? Ele acreditava em Jesus, sim ou não?
Sim, ele andava com Jesus. Ele acreditava, mas até certo ponto. Ele acreditava mais do jeito dele. Ele acreditava mais da maneira como ele achava que era o certo. E muitas vezes o que limita a minha vida e a sua de vivermos experiências sobrenaturais, de irmos mais profundo nesse rio que foi ministrado aqui hoje, de sermos firmes como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre, como já foi ministrado aqui hoje. Muitas vezes, irmão, o que nos impede, o que nos limita, o que nos deixa fora disso, ou vivendo de uma maneira parcial, é que a gente quer construir uma fé da nossa maneira. E não serve. Por quê? Nós precisamos crer segundo o que a palavra nos direciona. E a palavra nos diz que nós precisamos primeiro crer, para depois ver. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas se esperam. Você entende? Agora, em uma geração, irmão, que nós podemos classificar uma boa parte da igreja hoje como uma geração como a de Tomé. Porque eu quero pegar primeiro. Eu quero ver primeiro. Se alguém me falar, eu não vou acreditar não. Eu só vou acreditar se eu enfiar o dedo no buraco do prego da mão dele. E aí, irmão, a gente vem para a igreja às vezes querendo uma simpatia gospel, né? A palavra ministrada, o louvor, como é a simpatia? Eu só vou acreditar se vier um irmão que eu nunca vi na vida, me dar um abraço e der 3 rodadas lá antes de falar comigo. Aí eu vou ver que é de Deus. Misericórdia, mas tem alguém que já pediu, né? Se for o Senhor, confirma, Pai. O irmão tem que vir lá do outro lado da igreja. Se for o Senhor, vai acabar a luz da igreja. Teve gente que teve muita confirmação acabando a luz da igreja, né? Às vezes nós vamos colocando a nossa fé em alicerces que não são reais. O fundamento, o alicerce da nossa fé é a palavra de Deus. O alicerce é o próprio Deus, o alicerce é Jesus, o alicerce é o Espírito Santo, mas nós aprendemos sobre Ele, nós conhecemos a Ele através de Sua palavra. Então nós não podemos ter uma fé segundo o nosso entendimento, nossa fé precisa ser segundo a palavra de Deus. E Tomé, ele queria acreditar do jeito dele. Beleza. Ele veio mesmo? Então eu só vou acreditar se ele voltar aqui para me poder pôr o dedo lá. Irmãos, quantas vezes nas nossas vidas, presta atenção, nós temos fé para vir à igreja, nós temos fé para orar por alguém, às vezes até para gerar um milagre na vida de alguém, mas não temos fé para gerar algo dentro da nossa própria casa, dentro da nossa própria vida. Comigo isso nunca vai acontecer. Quantas vezes eu como pastor ouvi os irmãos dizendo: essas coisas só acontecem comigo, eu não nasci para ser feliz. Eu já ouvi gente dizendo até: Deus não me ama. Gente que caminha na igreja, ouve a palavra muitas vezes. O Tomé viu Jesus ressuscitar o Lázaro. Se ele ressuscitou alguém, então por que ele não poderia ele mesmo ter ressuscitado? O Tomé viu Jesus curando a filha do Jairo, curando o cego, curando o paralítico. O Tomé viu a maca descendo do telhado e o paralítico, o coxo, saindo andando com a maca na mão. O Tomé viu tudo isso, irmão. Mas ele duvidou que Jesus era capaz de cumprir a palavra que ele mesmo tinha dito. Que ele ia morrer e ao terceiro dia ele ia ressuscitar. Você percebe que a fé dele é parcial. Ele acredita, mas até certo ponto. E isso limita o agir de Deus sobre a vida de Tomé. E a fé parcial, irmão, ela é talvez mais perigosa do que alguém que já se diz ateu.
Por quê? Porque eu estou aqui, eu estou no ambiente, eu estou na presença, eu estou envolvido, mas a minha fé não é genuína, não é verdadeira, ou ela se perdeu no meio do caminho. E eu penso que o Senhor veio encontrar algumas pessoas hoje aqui. A nossa fé não pode ser do nosso jeito. Amém? Eu vou falar algo com todo carinho. Cabeção. Deixa de ser teimoso. Aprende a confiar no Senhor, para que você possa viver ou voltar a viver coisas sobrenaturais na sua vida. Cabeção. Ou cabeçuda, né? Se alguém preferir. Por que, irmão? Eu posso dizer para vocês tranquilamente, porque às vezes eu sou cabeção. Às vezes nós somos, irmão. É uma maneira, claro, extrovertida de dizer que às vezes a gente é ignorante, a gente é teimoso, a gente fica cego. E nós precisamos entender de uma vez por todas. Eu preciso entregar, mas quando eu entrego precisa ser verdadeiro. Eu tenho que confiar de todo o coração. Isso vai habilitar, isso para os mais espirituais vai abrir o céu sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família. Preciso confiar, preciso entregar, não do meu jeito, do jeito de Deus. Você imagina, irmão, olha só, vamos fazer um exercício de... O Tomé chega lá e os caras falam, os caras são os 10 apóstolos que andaram com ele e com Jesus. Eles falam, os 10, pelo menos é o que a Bíblia dá a entender, os 10 estavam lá, menos ele. Ele chega lá, os 10 falam, o Senhor esteve aqui. Ele falou, duvida. Será? É a mesma coisa que a gente anda aqui todo dia, faz um monte de coisa junto, a gente se conhece, aí um dia você não vem no culto. Aí no dia que você não veio no culto, Jesus apareceu aqui e falou alguma coisa. A gente chega e fala, duvido. Eu estou aqui todo dia, ele nunca falou isso, agora que eu faltei, ele vem e fala. Será? Isso nos leva ao segundo tópico, irmão. Não estar na comunhão pode gerar dúvidas. A gente falou de comunhão a semana passada, né? E você não estar na comunhão pode gerar dúvida. E a dúvida é inimiga da fé. Agora eu vou dizer algo para você, irmão. A Jaque veio, eu vi ela aí hoje, né? Tá aqui a Jaque. Aí, ó. Quando você não vem no culto, não tem como falar isso e não lembrar de você, né? Não dá. Tem até uma figurinha, já que veio. Semana passada ela não veio, mas hoje ela veio. A gente pega uns, irmão, que tem mais intimidade, pra brincar assim, expõe, mas é pra você poder entender. O que o Tomé estava fazendo da vida? Se eles estavam todo mundo com medo de morrer, é o texto que está dizendo, com as portas trancadas. Todo mundo com as portas trancadas. Ali esperando alguma coisa acontecer, se escondendo aonde o Tomé estava, irmão. Eu fico pensando isso. O que o Tomé estava fazendo que ele não foi aquele dia no culto? O que o Tomé estava fazendo que ele não apareceu na célula? Você entende isso? A falta da comunhão gera dúvida. E uma dúvida é tudo que o diabo precisa para começar a minar o plano de Deus na sua vida. Porque eu creio em Jesus ou não creio. Aí eu falto no culto, começa a ter dúvida. Depois a gente vai ficar pensando e quem sabe orar a Deus para perguntar onde o Tomé estava, né? A Jaque avisa o que ela vai fazer quando ela não vem no culto. Hoje não vai dar para ir, porque eu estou cuidando do meu sobrinho, porque eu estou na faculdade, enfim. E você, irmão? Você consegue entender? Eu vir de vez em quando,
eu aparecer quando dá, eu fazer se eu puder, eu não me envolver, não estar inserido, isso vai me afastar de ter experiências com Deus, de ouvir o que Deus está falando, de entender o que o Senhor está fazendo. E aí o meu coração começa a gerar dúvida. E aí, irmão, é curioso isso. Por quê? A gente não entende que às vezes é a nossa falta que faz com que a nossa fé esfrie. E aí a gente está falando de falta física. Mas tem muitos que vêm com o corpo presente, mas o coração já não está mais aqui no que Deus está fazendo. E aí começa a duvidar. Mas no outro momento não duvidou e viu Deus fazendo. Não era o caso do Tomé. Não estar em comunhão pode gerar dúvida, irmão. Eu já disse isso várias vezes. Quanto mais você estiver no meio do corpo, mais forte você vai estar. Mais forte a tua fé vai estar. Enquanto mais você estiver inserido dentro da igreja, junto com os irmãos, dentro da comunhão, você vai ouvir, você vai viver, você vai ter as suas experiências e também vai participar das experiências do seu irmão. Isso vai fortalecendo a fé. Agora, quando eu falto, quando eu não venho, quando eu coloco alguma outra coisa no lugar, eu começo a gerar incredulidade no meu coração. E aquilo que para mim era simples para Jesus, eu já fico pensando, será que ele vai fazer? Qual o tamanho da sua fé? Terceiro, uma pequena fé mata a esperança. Vamos abrir em João 11. Vamos só sair desse texto um pouquinho, a gente já volta. João capítulo 11. Terceiro tópico é terceiro de 4. Uma fé pequena mata a esperança. João capítulo 11. Versículo 16. A gente vai ver o Tomé em outros momentos. Olha só. João 11, 16. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos também para morrermos com ele. Olha o que aconteceu aqui. Esse texto é o seguinte, é a ressurreição de Lázaro. Mas nesse momento Lázaro ainda não tinha ressuscitado. Eles recebem a notícia. E aí Jesus fala, agora a gente vai lá. Tem que ir lá, porque é para vocês crerem. Aí o Tomé olha para os discípulos, para a galera, para os amigos dele lá, antes dessa história que a gente contou, né? E ele fala assim, beleza, cara. A gente vai, mas vai morrer todo mundo. Eu vou porque o fluxo tá todo mundo indo para lá, mas eu tô sem esperança nenhuma. Eu consigo, irmão, sentir um certo desespero na fala dele. Vamos todos ir, vamos morrer junto com ele. Por quê? Porque a galera queria matar Jesus. E o que o Tomé estava pensando no coração dele? A gente vai para lá, os caras vão matar Jesus, vão matar a gente também, porque a gente está junto com Jesus. Só que uma coisa que eu entendi e aprendi, irmão, escuta isso. Quem está dentro do propósito de Deus não morre antes da hora. Quem está dentro do propósito de Deus não morre antes da hora. O Pedro não morreu, o Tomé também não morreu. Mas a esperança dele neste momento estava mortinha. Ele já estava indo para o culto fúnebre, irmão. O detalhe desse culto é que ele mesmo era o motivo do culto. Ele já estava desanimado, ele já estava sem esperança nenhuma, vou morrer. E aí, irmão, vamos fazer um exercício aqui? Muitas vezes nós já deixamos os nossos sonhos morrerem, muitas vezes nós já deixamos a chamada de Deus para as nossas vidas morrerem, muitas vezes nós já deixamos palavras que Deus liberou na nossa direção morrerem. Por quê? Porque a nossa fé está fraca, ou porque a nossa fé é limitada, ou porque a nossa fezinha não está tendo, não é capaz de habilitar o agir de Deus. Então Tomé fala o quê? Tomé, cara,
é um cara complicado, ele é sincero, verdadeiro. Mas ele fala, vamos lá. Tá todo mundo indo, eu também vou, mas fazer o quê? Não tem nada de bom pra mim lá. Não tem esperança pra mim lá. Eu não acredito que lá tem mais algo que vai transformar a minha vida. Eu não consigo ter forças para buscar lá. Por quê? Porque a minha esperança morreu. Esse era o Tomé. Sem esperança, caminhando para a morte, com uma palavra liberada sobre a vida dele, de algo que Deus ia fazer na vida dos apóstolos, e mesmo assim ele já não conseguia mais acreditar. Tem muita gente dentro da igreja, com uma palavra de poder da parte de Deus liberada na sua direção, que não consegue mais acreditar. Por causas de ameaças, por causas de decepções, por causa de frustrações, por causa de medos, deixaram a esperança morrer. E a fé pequena mata a esperança. Qual o tamanho da sua fé, irmão? Quarto e último tópico. Uma fé verdadeira nos coloca no caminho. Vamos abrir em João 14. Adianta um pouquinho se você estiver aberto aí. João 14, nós vamos ler o versículo 5 e o 6. Esse é um dos textos que eu mais gosto. Vamos ler a partir do 1 até o 6. João 14, 1 diz assim: Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu pai há muitos aposentos ou muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhe preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Olha o Tomé aí. Olha o Tomé aí, irmão, versículo 5. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como então podemos saber o caminho? Versículo 6, respondeu Jesus: Obrigado, Jesus. Jesus é lindo, irmão. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ao 7, se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Irmão, olha o Tomé de novo. Olha os papos do Tomé, irmão. Parece com as nossas conversas às vezes. Eu não sei nem para onde eu estou indo, eu não sei o que eu tenho que fazer, eu não estou entendendo nada. Tomé está andando com Jesus e ele fala para Jesus: se eu nem sei para onde você está indo, como é que eu vou saber o caminho? Uma fé pequena, irmão, nos deixa perdido. Mas uma fé verdadeira nos coloca de volta no caminho. A escolha é nossa, se eu quero andar perdido, se eu quero andar no escuro, ou se eu quero estar completamente envolvido na luz, no que Deus tem para mim, no caminho, na verdade e na vida. Nós vamos ler o 27 e o 29. Volta lá em João capítulo 20. Mesmo texto que nós lemos no início. O 27 diz assim: E Jesus disse a Tomé: Coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse: Porque me viu, você creu. Felizes os que não viram e creram. Uma fé verdadeira, irmão, nos coloca no caminho de volta.
Sabe o que eu vejo aqui? Olha só o contexto disso. Jesus aparece em um domingo, em um culto desse, faz algo lá sobrenatural, as portas estavam trancadas, ninguém abriu a porta e Jesus aparece no meio da sala. Isso é sobrenatural, sim ou não? Mas alguém consegue fazer isso? Não. Jesus, ele entra de uma maneira sobrenatural dentro daquela sala, sem ninguém abrir a porta. A Bíblia diz que as portas estavam trancadas, fechadas, porque eles estavam com medo. E Jesus aparece no meio daquela sala em um domingo. Aí o que acontece? Ele fala: a paz estejam com vocês. Porque aquele que tem fé, consequentemente ele tem paz. Amém? Você crê nisso? Então, se você tem fé, ou se a tua fé está sendo fortalecida aqui hoje, eu quero dizer que uma consequência disso é que haverá paz dentro da sua casa, dentro da sua família, dentro do seu casamento, dentro dos seus negócios. Se você crê, haverá paz. Às vezes a gente pensa que precisa de dinheiro, irmão. Na verdade, a gente precisa de paz. Porque se a gente estiver com o coração em paz, a gente consegue produzir, a gente consegue trabalhar, a gente consegue cuidar da nossa casa, da nossa vida, da nossa família. E a falta de fé também nos rouba a paz. Mas Jesus aparece lá no meio da galera, ninguém está esperando, ele entra passa pela parede, pela porta, dá o jeito dele sobrenatural e diz: a paz esteja com vocês. E aí de novo Jesus olha para os discípulos e até aqui nesse momento Tomé não está. E ele diz: a paz esteja com vocês. Ele ministra uma boa parte daquela galera. Sabe o que eu quero dizer para você, irmão? Deus, ele vem ministrando os seus filhos dia após dia, culto após culto, mover após mover. Deus tem feito grandes coisas aqui neste lugar. Deus tem trazido e restaurado a paz na vida de muitas pessoas. Mas naquele dia o Tomé não estava lá. E aí Deus mostra mais uma vez, Jesus mostra mais uma vez o tamanho da sua bondade, o tamanho da sua misericórdia, o tamanho do seu amor. Ele foi lá, soprou, orou com a galera, falou assim: recebe o Espírito Santo, se você perdoar, você também vai ser perdoado. Faz um culto lá, ora com a galera, sai todo mundo. Mas o Tomé não estava. E aí o que Jesus faz? Ele volta no próximo domingo, porque faltou um. Porque alguém não estava em paz. Porque alguém não estava conseguindo acreditar. Porque tinha alguém ainda que estava na dúvida, que estava com problema, que estava com dificuldade. E aí, irmão, Jesus, obrigado, Jesus, porque Ele faz isso muitas e muitas e muitas vezes na minha vida e na sua, e muitas vezes nós não percebemos. Mas hoje eu vim aqui, irmão, para dizer para você que nós muitas vezes não temos a atenção, não conseguimos fazer a leitura, mas Deus percebe tudo, Deus conhece tudo, Deus, Ele lê o nosso coração por completo, e até o que nós ainda nem falamos, Deus já conhece. E naquele segundo domingo, Jesus tinha uma missão para fazer nesse lugar. E eu quero crer, irmão, que é isso que Ele veio fazer aqui hoje.
Sabe uma coisa, irmão, que, meu Deus, a gente é muito cabeção às vezes. Deus já fez algo poderoso na nossa vida. Na minha ele fez muitas coisas. Olho para algo menor do que Deus fez em outro momento na minha vida e eu fico ali, será que vai dar? Será que isso pode acontecer? Será que Deus pode fazer isso? Não que Deus pode fazer isso, né? Mas se Ele quer fazer isso na minha vida, porque Ele pode todas as coisas, amém? Ele já me resgatou, Ele já me tirou, Ele já me limpou, Ele já me sarou, Ele curou a minha família, Ele trouxe um fruto sobre a minha casa. Então, isso de crer que Deus pode fazer novamente. Impediu Tomé, mas não impediu Jesus de voltar lá naquela casa só para buscar o Tomé. Por quê? Porque o Tomé tinha promessa. O Tomé tinha palavra, o Tomé tinha uma chamada, o Tomé tinha uma missão. E o que eu penso, irmão? Que Jesus não deixa ninguém no meio do caminho. Aqueles que Ele escolheu, Ele vem, restaura, transforma, resgata, fortalece e muda. E se for necessário, Ele faz tudo de novo. Você pode me chamar de doido, mas eu acredito que Ele está fazendo isso hoje aqui. Ele está resgatando alguém aqui nesse lugar. Alguém que anda no ambiente do milagre, mas não está conseguindo crer ou trazer esse milagre. Por quê? Porque teve a sua fé ferida. E o Senhor, Ele pode, irmão, curar a sua fé, para que você possa crer de novo, para que você possa acreditar, não de uma maneira parcial, porque todos que estão aqui acreditam que Deus existe, e até o diabo e seus demônios acreditam. Mas o que eu estou dizendo é que eu prego aos filhos de Deus aqui neste lugar. E aí, irmão, tratar do pai com filho é diferente. Agora escuta uma coisa aí, a gente precisa entender isso. Deus é pai, amém? E o pai primeiro corrige. Ele olha para o Tomé e diz, Tomé faz uma declaração linda. Deus meu e meu Deus. Você imagina? Eu consigo ver o Tomé chorando falando isso. Ele está ali vendo a mão furada, ele está ali vendo a ferida em Jesus. E aí Jesus, vem cá, coloca o dedo aí, não era isso que você queria? Vem cá, pôr o dedo aí, ó. Aí o Tomé fica com vergonha, constrangido. Que ele fica pensando, meu Deus, como eu duvidei? Deus meu e meu Deus. Ele está dizendo, não existe ninguém, você é o meu Deus, você é o meu Senhor. Mas Jesus corrige ele. Porque é assim que Deus faz, irmão. Deus, Ele é Pai. E Ele é um Pai que cuida. Ele é um Pai que resgata. Ele é um Pai que vai buscar. Mas Ele é um Pai que corrige também. Ele diz em outras palavras, Tomé, você andou comigo, irmão. Você viu tanta coisa acontecendo, eu falei tantas vezes. Os seus amigos, seus irmãos falaram para você. E mesmo assim você não acreditou? Felizes são os que vão crer sem ver. Jesus está falando de nós, irmão. Bem-aventurados os que acreditam mesmo sem ver. Se eu quiser ter o controle, escuta. Se eu quiser ter o controle da minha vida, eu não vou viver coisas sobrenaturais. Se eu entregar o controle nas mãos do Senhor, eu habilito o céu a trabalhar ao meu favor.
Tem restauração hoje aqui. Tem resgate hoje aqui. É espiritual que nós estamos falando aqui, irmão. E o Senhor está trabalhando na sua fé. Perceba, irmão. Se alguém se desviou, Deus está ministrando, amém? Mas o que nós estamos falando é para alguém que não estava desviado. Era um dos 12. Era alguém que andava junto, que por algum motivo não estava lá no dia que deveria estar. Que por algum motivo passou a duvidar no seu coração. Mas mesmo assim a bondade de Deus quis atingir e alcançar a vida do Tomé. Depois disso, Tomé foi cheio do Espírito Santo, irmão. Depois disso, Tomé foi um enviado, um apóstolo. Ele saiu para pregar, ele saiu para falar das boas novas. Depois disso, a palavra de Deus, a palavra que Jesus, a promessa que existia sobre a vida do Tomé se cumpriu. Mas primeiro ele precisou ser resgatado por Jesus. Eu quero orar com você. Eu quero orar com você, irmão. Com você que vem à igreja, com você que está aqui, que sabe que tem uma chamada, uma palavra de Deus na sua direção, mas que não tem conseguido viver. Eu quero que você fique de pé, irmão. E nós vamos orar junto. Presta atenção nisso. Se você entendeu no seu coração que você precisa de um toque de Deus na sua fé hoje, eu quero orar com você. Se você está aqui, irmão, no ambiente do milagre, na presença de Deus, e não tem conseguido viver o que Deus te chamou para viver, eu quero orar com você, irmão. Não saia daqui da mesma maneira que você entrou, irmão. Não fique lutando mais com as suas próprias forças. Entrega o teu coração de uma maneira verdadeira ao Senhor. Você que precisa desse resgate, irmão, dessa restauração na sua fé, eu quero que você venha aqui na frente. Nós vamos orar por você. Enquanto o louvor vai tocar aqui, nós vamos orar por você aqui nesse lugar. Eu gostaria mesmo que você saísse do seu lugar, que você tivesse coragem de tomar uma atitude nessa noite. Que você definir no seu coração hoje aqui pode ser transformador para o resto da sua vida. Quando eu reconheço, quando eu consigo fazer essa leitura sobre a minha vida, o Senhor vem e me ajuda a fazer o que eu com as minhas próprias mãos não consigo fazer. Eu vou falar algo para você e vai ser a última vez. Eu não gosto de ser apelativo, irmão. Você tem que sentir no coração, mas tem mais gente para estar aqui hoje. Deus quer trabalhar na sua vida e no seu coração, mas você precisa tomar esse passo de fé. E enquanto nós vamos tocar o louvor, eu espero você aqui na frente.